Por favor, vocês podem ir aceitando os colegas de vocês que forem entrando aí. Vou começar aqui. Bem, a gente tem essa parte bastante importante de limites, que é quando a gente fala de limites infinitos, limites finitos e limites no infinito, né? Os limites finitos a gente já entende que são limites onde a gente tem um determinado valor de tendência, certo? Independente de para onde x está tendendo. A gente vai ter um valor de y, que é o limite, e no limite no infinito, que é quando a gente não tem um valor para onde y está indo. Ele está indo para o infinito positivamente ou negativamente. A gente vai ver esses dois exemplos. É bem fácil de entender, principalmente se você estiver analisando o gráfico, tá? Lembre-se que eu falei para vocês a questão da importância de vocês terem essa bagagem de saber tanto avaliar a parte matemática, algébrica, quanto também saber avaliar a parte gráfica. Eu bato nessa tecla, vocês têm que ter essa capacidade dupla, porque isso vai trazer benefícios para vocês, não só aqui nesse tipo de assunto, mas em qualquer outro assunto, num concurso que você esteja fazendo uma análise gráfica, que precisa relacionar com a algébrica, que precisa relacionar com a semântica, né? Tudo isso vocês têm que vamos fazer assim um combo, né? É como se fosse para você estar preparado realmente. Então, quando a gente fala de limites, a gente já sabe que é sempre uma definição onde um determinado valor de x tende para um determinado valor numérico dos números reais. Quando isso está correndo, quando x está indo para um determinado, encaminhando para um determinado valor, o que está acontecendo com y? O y está indo para qual valor limite, né? Então, basicamente essa noção de limites. A gente estudou bem demais isso aí na aula passada. Hoje a gente vai estudar quando envolve infinitos. E aí, quando envolve infinitos, a gente tem algumas indeterminações. A gente já aprendeu já até algumas quebras de indeterminação do tipo zero dividido por zero, né? E a gente vai aprender hoje outros tipos de quebras de indeterminação importantes, certo? Aquele tipo de quebra de indeterminação zero por zero, quem pegou a aula passada, dá uma revisada, isso tudo vai cair na prova, viu, gente? Aquela que a gente tem que fatorar bonitinho, né? Que eu ensinei até pelo método das raízes de Girard, né? O teorema de Girard, acha as duas raízes. Aquilo ali é uma fatoração normal. Você poderia, mas existem outras técnicas que a gente vai ver hoje, certo? Para a gente poder quebrar a indeterminação. Limites, sempre quando vocês lembrar de limites, além da parte conceitual, estudo analítico dos gráficos, tem a parte de quebras das indeterminações. Então, sempre vai estar associado a esse assunto de limites, que é a quebra da indeterminação. Não vão esquecer nunca para isso, tá bom? Então, agora a gente vai ampliar os nossos conceitos e a gente vai estar relacionando limites no infinito. O infinito é uma simbologia que você já conhece, é um 8 deitado, né? É um 8 descansando. E esse limite, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se ele estiver indo para a esquerda do eixo x, então eu estou dizendo que x está tendendo ao infinito pelos números negativos. Se é para a direita, x está tendendo ao infinito por números positivos. Isso influencia em algumas situações, principalmente dependendo da função que você está analisando, tá bom? Então, vamos aprender primeiro a questão da nomenclatura, que é sempre muito importante. Ó. Quando resolvemos um limite e não encontramos como respostas valores numéricos, mas sim infinitos, mais infinito ou menos infinito, dizemos então que o limite é infinito. Ou seja, a tendência de y é para o infinito, certo? E a gente tem os dois tipos. A gente tem o limite de uma função com x tendendo a algum valor vai ser igual a infinito, mais ou menos infinito, ou o limite de uma função com x tendendo a infinito vai dar um determinado valor ou até o próprio infinito. A gente vai ver esses casos todos aí. Vocês precisam estar ligadões, tá bom? Em termos de definição, né, para a gente ler, a gente está vendo aí a forma matemática de se expressar um limite infinito. Tá aí, o limite de f de x, quando x tende a algum valor numérico, é igual a infinito, ou seja, lê-se. O limite de f de x, quando x tende a é infinito. Ou, o que eu falei para vocês, o contrário, quando na verdade x não está tendendo a um valor numérico, mas x está tendendo a um valor infinito. Então tem aí, limite de f de x, quando x está tendendo a infinito, vai dar um valor L, um limite L. Então lê-se. O limite de f de x, quando x tende ao infinito, é L. Significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L, tornando os valores de x grandes. Certo? A gente vai ver isso aí tudo no gráfico. Seguindo,
Veja essa parte, né, de conceito. E aí o gráfico, olha o exemplo aí. Vamos todo mundo entendendo esse exemplo aí, bem simples. Vamos analisar o gráfico. Então, a gente tem, determine o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero, com x diferente de zero, tá? Tá dizendo que x tem que ser diferente de zero. É quando x está se aproximando de zero pela direita ou pela esquerda. O que está acontecendo, né, com os limites? Vamos lá. O gráfico de 1 sobre x já está plotado aí, ó. O gráfico de 1 sobre x é esse aí. Esse aqui e isso aqui. Pessoal, para mim a imagem está congelada aqui. Para mim não está aparecendo a imagem. Agora apareceu. Apareceu? É algum delayzinho da Agora internet. Tá no slide 6, tá bom? Posso seguir? Pode. Valeu. Então, galera, se a gente fosse fazer, né, o gráfico de uma função, a gente já sabe fazer isso, né? De 1 sobre x, a gente teria esse gráfico aqui. Perceba que essa função, obviamente, é uma função que ela é descontínua em zero, tá vendo? Que não existe valor para y quando x é igual a zero. Por isso que a gente está aqui, ó, x diferente de zero. Porque em x igual a zero, a função é descontínua. Eu não tenho valores reais para y. A gente estudou isso também em continuidade de uma função. Isso também cai na prova, viu? Cai limites e continuidade. As duas últimas aulas que a gente está vendo. Então, vamos analisar agora aqui, quando o x está se aproximando de zero, o que está acontecendo com y. Vocês que vão me dizer, ó, estou aqui, x é menos 1. Y é algum valor aqui, que vai bater aqui, provavelmente meio, né, sei lá. X é menos 2 agora. Agora eu tenho um valor aqui que já está um pouco acima, né? X é menos 1 sobre 5, 1 meio, já está aqui. X é igual a meio, já está aqui. X é igual a 0, menos 0,3, está batendo aqui. X é menos 0,1, já está aqui. X é igual a menos 0,001, aí ele vem bater aqui. X é igual a menos 0,000000001, ele vai bater lá em algum lugar. Então, ele vai se aproximando de zero e o valor de y está indo para qual lugar? Vocês que respondem. Quando o x está se aproximando... Menos infinito. Menos infinito, muito bem. Então, eu estou indo para zero pela esquerda, pelos números negativos, e a minha função, ó, de y está indo para menos infinito. Perfeito. Então, quando x se aproxima de zero pela esquerda, ou seja, pelos números negativos, eu tenho esse limite igual a menos infinito, correto? Quando x está fazendo o processo contrário, se aproximando de zero pelos números positivos, o que está acontecendo? Y está indo para mais infinito. Perfeito, y está indo para mais infinito. Então, vocês perceberam que vocês analisando o gráfico, vocês conseguem me responder isso daqui, né? Então, a gente já sabe que a resposta disso daqui, o limite de x tendendo a zero, ele pode ser menos infinito ou mais infinito, dependendo se ele está se aproximando pela direita ou pela esquerda. Essa é a resposta. Tem alguma dificuldade nisso daí? Bem simples, não é? Então, a gente já sabe que quando tiver um tipo de situação assim, ó, a gente já sabe que o valor é infinito, pode ser menos ou mais infinito. Então, a gente já tem uma coisa muito importante, ó, perceba aqui. Lembra, vou refrescar a memória de vocês. Lembra que uma forma de você determinar se a função ela é contínua em todo o seu domínio ou descontínua é você pegar os limites laterais e verificar se eles são iguais? A gente acabou de aplicar limites laterais. A gente viu que o limite lateral pela esquerda é menos infinito. O limite lateral pela direita é mais infinito. Esses valores são diferentes. Então, essa função ela não é contínua em todo o seu domínio. Comecem a ligar os pontos aí do que a gente já estudou. Continuidade e descontinuidade de uma função. Então, se eu te perguntar lá como que eu determino a continuidade ou descontinuidade de uma função, você falou, uma das formas é verificar se o limite de f de x com x tendendo naquele ponto existe e se os limites laterais da função elas são iguais. A gente já viu aqui que o limite da função com x tendendo a zero ela não existe, porque se eu botar um zero aqui, vai dar um valor inexistente. E também eu comprovo com os limites laterais, duas formas de comprovar. Eu peguei o limite lateral pela esquerda, deu menos infinito. Pela direita,
mais infinito são diferentes, certo? Então, significa que essa função não é contínua. Existem os limites laterais, mas eles são diferentes, e por isso, por eles serem diferentes, a função não é contínua. O que vai nos levar a essas observações aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então, tem aí, ó, essa parte aí tá mostrando o que a gente acabou de fazer. A análise gráfica que a gente acabou de fazer, olha. Quando x se aproxima de zero pela direita, y cresce indefinidamente, superando qualquer valor arbitrário que fixemos. Isto é, y tende a mais infinito, certo? Professor, não colocou mais aí, colocou só infinito. Tudo bem? Tudo. Continua com aquela mesma convencionalidade. A convenção de que mais você não precisa representá-lo. Quando é menos, você representa. Tudo bem? Quando x se aproxima de zero pela esquerda, o que acontece com a função? Ela decresce indefinidamente, isto é, y tende a menos infinito. Ok? E a gente fala aqui que não existe limite de f de x quando x tende a zero, porque os limites laterais são diferentes. Acabei de falar isso daí. Um limite lateral é menos infinito, o outro é mais infinito. Eles são diferentes. Então, essa função ela não existe. Ou seja, essa função 1 sobre x, ela não é contínua em todo o seu domínio. Certo? Vamos trocar agora, vamos voltar lá no gráfico um pouco? Vamos voltar no gráfico aqui, para a gente entender o que está acontecendo quando, em vez de x está tendendo para um número, ele tende para o infinito, positivamente ou negativamente. Vamos lá. Então, o x passando daqui, ó, negativamente, o x, ele está vindo de zero para menos infinito. Então, o que está acontecendo com a função? Você vai me dizer para que valor a função está tendendo. Ó. Daqui ele vem para cá, 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 daqui ele vem para cá. Quando ele está chegando lá no infinito, para qual valor está tendendo a minha função? Zero. Muito bem. Então, está tendendo para zero. Se eu fizer o contrário aqui, daqui ele vem para cá, daqui ele vem para cá, daqui ele vem para cá, para qual valor que vai estar tendendo também? Zero também. Perfeito. Então, você está me dizendo que quando eu estou fazendo, quando não é para, quando a tendência não é para um valor numérico e sim para o infinito, quando o x tende para mais infinito, quando o limite de 1 sobre x, com x tendendo para mais infinito, eu vou ter um valor de zero. Assim como x, quando um limite de 1 sobre x, com x tendendo a menos infinito, eu também vou ter um valor de zero. Não é isso? Então, perceba que esse limite aqui, quando x tende a zero, vai dar um valor. Esse limite aqui, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, vai dar outro valor. Certo? Depende de para qual sentido x está atendendo. Então, é essa última parte aqui. Ó. Quando x cresce indefinidamente, o gráfico quase toca o eixo x, isto é, y tende a zero. Quando x decresce indefinidamente, o gráfico quase encosta o eixo x, isto é, y tende a zero. Então, aqui nesse caso, essa função limites, que a gente chama de x tendendo a infinito ou x tendendo a menos infinito, vai ser igual a zero. O que é interessante, você já se ligar numa situação. Já bota na cabeça de vocês. Esse tipo de situação, 1 sobre x, ela vai aparecer direto. Por que ela vai aparecer direto? Porque uma das formas de quebra de indeterminação, ela busca que isso aqui apareça. Por quê, gente? Por que busca que isso aqui apareça? Porque isso daqui já é pré-definido. Tá vendo que isso daqui sempre vai ser zero? Não importa o valor que esteja aqui em cima, não importa o valor que estiver aqui em cima, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qualquer valor numérico real. Se aqui tiver x e aqui for mais ou menos infinito, o resultado é zero. Vou repetir. Não importa o valor que esteja aqui em cima, certo? Se aqui embaixo é x e x está tendendo a infinito, isso aqui vai ser zero. Beleza? Sempre vai ser zero. Por que eu estou falando isso? Porque vai aparecer muito isso, porque nos métodos de quebra de indeterminação, por a gente já ter essa pré-definição, a gente busca racionalizar, certo? Os polinômios para que eles cheguem numa situação dessa. Não necessariamente de 1 sobre x, mas qualquer número sobre x. Porque, observe, 1 sobre x, se eu tiver 2 sobre x, não é a mesma coisa de 1 sobre x mais 1 sobre x? Vai dar 2 sobre x? Certo? Então, é você chegar numa situação dessa daqui. Ou 2 sobre x não é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre x? 2 vezes 1 sobre x é a mesma coisa que 2 sobre x. Se você pegar 2 vezes 1 sobre x é quanto? 0. Então, vai ficar 2 vezes 0? 0. Então, não importa o valor que for aqui. Vamos lá, 100 sobre x.
Se ficou 100 sobre x, você vai fazer 100 vezes 1 sobre x. E 1 sobre x é 0. 100 vezes 0 vai dar 0. Então, não importa o valor que for aqui. Se x estiver tendendo a mais infinito ou menos infinito, o valor do seu limite é 0. E isso vai ajudar você aonde? Lá na quebra da indeterminação. Por isso que eu já estou adiantando para vocês gravarem esse tipo de padrão. Esse tipo de padrão ele vai vir muito, tá bom? Esse daqui pode variar, ó, certo? Dependendo da função, isso aqui vai ser infinito ou um número. Como é 1 sobre x, quando você bota aqui o limite lateral é infinito, certo? Mas o limite mesmo da função, quando x tende a 0, ele não é uma função descontínua, tá? Beleza. Então, como eu falei, foca nisso aqui que a gente vai usar bastante. Outro exemplo. Então, a gente tem um exemplo aí, a gente viu 1 sobre x, vamos ver agora um outro exemplo com 1 sobre x ao quadrado. Como é a função? A função é essa daqui, certo? A função é esta daqui. Aí você plota aqui para observar, né, os valores. Ó. Quando x é 0,1, você vai ter quanto para y? Né? Quando substituir aqui, 100. Quando é menos 0,1, vai ter quanto? 100. Quando é 0,01, 10 mil. Quando é menos 0,1, 10 mil também. Então, não importa o valor que você coloque para x, seja ele aqui na parte negativa, no segundo quadrante, ou aqui na parte positiva, no primeiro quadrante, como a gente tem esse quadrado aqui, quando a gente eleva o número negativo ao quadrado, sempre vai dar positivo. Então, você vai ter este formato, tanto para valores negativos de x, quanto valores positivos de x. Então, não importa se eu venho me aproximando de zero de x pela direita ou x pela esquerda, o resultado vai ser igual, vai ser mais infinito, certo? Então, tem aí, ó, se eu for para o infinito também, se x tendendo ao infinito para a esquerda ou para a direita, vai dar zero também. Então, quando x cresce ou decresce indefinidamente, a função se aproxima de zero, ou seja, y tende a zero. Quando x se aproxima de zero, y cresce indefinidamente, isto é, y tende a infinito, certo? Positivo, como a gente viu aqui. Acabou cortando aqui um pouquinho. Aqui. Tá. Tá aí. Então, quando x se aproxima de zero, y cresce indefinidamente, isto é, y tende a mais infinito, tá? Tá vendo aqui que ele vai estar se aproximando de zero, mais aproximando de zero, y vai estar tendendo a mais infinito também. O que prova novamente para você uma outra situação. Não importa, eu acabei de dizer aqui, ó, que não importa o valor que tiver aqui em cima, não é isso? Se tiver sobre x, vai ser igual a zero. Da mesma forma que não importa o valor do expoente disso daqui, que também vai ser igual a zero. Por quê, professor? Porque isso daqui não é a mesma coisa de 1 sobre x vezes 1 sobre x? Quanto é 1 sobre x vezes 1 sobre x? 1 sobre x vezes 1 sobre x vai dar 1 sobre x ao quadrado. Então, se você pegar 1 sobre x é zero. O limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito é zero. Lembrando que a gente sempre faz isso, né, gente? Pelaquela propriedade, né, do produto de limites. Se eu tenho um limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x ao quadrado, eu posso fazer limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito, vezes limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito. Eu posso separar em limites, porque eu tenho 1 sobre x vezes 1 sobre x, que é a mesma coisa de 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, aqui também não importa o que eu estou colocando aqui, certo? De expoente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tiver um número aqui, um número real, e aqui tiver x, aí vai ser zero. Ah, professor, se você tiver x mais 1 ao quadrado, aí não. Aí já é diferente, você vai ter que aplicar outro tipo de quebra de indeterminação, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Por enquanto, tudo bem aí, vocês estão entendendo essa parte analítica de limites no infinito? Não, é basicamente igual do outro, só que está envolvendo limites e a gente tem algumas situações específicas. Vamos seguir, então. Deixa eu ver aqui se eu botei para gravar. Ah, botei. Olha aí, ó, parte importantíssima, certo? Como que a gente resolve esse tipo de situação aí que vocês estão vendo? Eu tenho o limite de 3x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 1 quando x tende a infinito. Então, é o limite no infinito.
Como que a gente resolve isso daí, gente? Muito simples. É apenas lembrar de aplicar uma regrinha. Que regra é essa, professor? Vamos lá. Sempre que a gente precisar calcular limites no infinito, primeiro, antes de começar a resolver, né, a gente vai dividir todos os termos dos meus polinômios, tanto o polinômio do numerador quanto o polinômio do denominador. A gente vai dividir os termos desses polinômios o maior termo com a maior exponência, com o maior expoente. Qual é o maior expoente aqui? X ao quadrado. X ao quadrado. Então, o intuito da gente é fazer isso. Quem tem a maior potência de x? X ao quadrado. Então, eu vou dividir esse termo por x ao quadrado, 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 esse termo por x ao quadrado. É a primeira técnica que vocês estão aprendendo hoje, de resolução de limites no infinito. Dividir. Se for uma razão de polinômios, você vai pensar logo, pô, eu tenho que pegar e ver quem é o maior expoente. O maior expoente é x ao quadrado. X ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir todos os termos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos esses termos no numerador e no denominador por x ao quadrado, que é o que está sendo feito aqui. Limite 3x ao quadrado menos x menos 2, dividido por 5x ao quadrado mais 4x mais 1, então eu estou dividindo todo mundo por x ao quadrado, certo? Aqui embaixo a mesma coisa, dividindo todo mundo por x ao quadrado. Aí só é você fazer a divisão, que você já sabe. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. Aqui vai dar 1, né? Quando corta, vai ficar o 3. 3. Menos x dividido por x ao quadrado. Vai dar menos 1 sobre x. Porque você corta um x daqui, fica 1. Corta com mais um x daqui, fica um x aqui embaixo. Menos 1 sobre x. E aqui fica menos 2 dividido por x ao quadrado. Beleza, dividiu todo mundo por x ao quadrado. Faz o mesmo processo embaixo. 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Corta e corta. Fica o 5. 4x dividido por x ao quadrado vai ficar 4 sobre x. Vai ficar automático isso para vocês, viu, gente? Quando vocês começarem a fazer os exercícios. Então, corta o x aqui, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. 4 vezes 1 sobre x ao... desculpa. Corta um x aqui, vai ficar 1. Corta um x aqui, vai ficar x. Vai ficar 4 vezes 1 sobre x, que é 4 sobre x. E aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Aí você fica nesse tipo de situação aqui. Aí você aplica o quê? A propriedade de razão de limites. Limite disso aqui tudo eu posso separar. Limite disso aqui dividido por um limite disso aqui, como está aqui, ó. Aí, a partir daí, gente, você aplica a regrinha que a gente acabou de aprender. Toda vez que eu tiver limite com x tendendo ao infinito e eu tiver essa situação, essa situação, essa situação, essa situação, que situação é essa, professor? Um valor numérico sobre a variável x. Um valor numérico sobre a variável x. Sendo que aqui pode ser qualquer expoente, sendo que aqui em cima pode ser qualquer variável. Sendo que x está tendendo ao infinito, isso aqui vai sempre dar o quê? Zero. Então, as pessoas costumam resolver esses tipos de situações fazendo assim, ó. Pega, você pode olhar no livro de vocês aí depois, e faz tipo uma setinha mostrando o valor que é. Isso é para economizar, gente, às vezes, linhas de resolução. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Esses 4 termos que estão... Percebe que eles estão numa mesma situação, né? Com um número dividido por x, um número dividido por x, um número dividido por x, um número dividido por x. Se x é infinito, vai dar 0. Bota sempre na sua cabeça. 1 sobre infinito, o limite é 0. Então, isso aqui tudo tende a 0. Então, só você botar aqui, se quiser colocar, ó, uma caixinha de texto rapidão aqui, ó. Coloca aqui e bota que isso aqui é 0. Tende a 0 em todos os casos. Certo? Então, costumeiramente, o aluno, quando está resolvendo situações relacionadas a limite, ele usa isso para melhorar, otimizar a resolução de cálculo, para ficar mais limpo, né? Então, tá aí. Certo? Então, isso aqui vai ser 0, vai ser 0, vai ser 0, vai ser 0. Vai sobrar o quê?
limite, aí vem uma outra aplicação, que aí vocês já viram essa aplicação lá nas propriedades, importante demais, certo? Quando o aluno ele está no início, ele aplica a propriedade, ó. Aqui aplicou a propriedade de novo, ó. Pá. Mas quando o aluno já está, né, macaco velho, em resolução de limites no infinito, ele já faz aqui direto, ó. Isso aqui vai ser 0, 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 eu já sei. Vai ficar simplesmente limite de 3 quando x está no infinito, dividido por limite de 5 quando x está no infinito. E a gente já sabe que limite de uma constante, quando x tende a qualquer valor, é a própria constante. A gente viu isso lá atrás. Vou repetir. Limite de uma constante, como está aqui, ó, limite de uma constante, que é 3, limite de um valor que não tenha uma variável, limite de uma constante, quando x tende a qualquer valor infinito, 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, vai ser sempre a própria constante. Limite de 5 aqui está na mesma situação. Então, o resultado vai ser 3 sobre 5. 3 sobre 5 é o resultado do seu limite, certo? Porque isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Aqui ele simplesmente aplicou as propriedades, né, para separar direitinho. Ó. Limite disso aqui, limite disso aqui, limite disso aqui. Aumentou a sua quantidade de linhas de resolução, não é isso? Então, eu falo, por isso que eu falei. Fazendo aquela leizinha que a gente acabou de aprender, ó, isso aqui vai ser 0, 0, 0, 0. Você já adianta seu cálculo, já sabe que vai ficar limite de 3 sobre limite de 5, que é o próprio 3 sobre 5, né? Aí fica bem mais fácil. Você pega ali e faz 3 sobre 5, é o resultado. Entenderam aí? Tem alguma dúvida? Algo que eu possa ajudar, esclarecer melhor? Vontade boa. Acredito que todo mundo tenha entendido, então legal. Vamos seguir. Outro tipo de indeterminação, que aí a gente está só revisitando, porque a gente já tinha visto esse tipo de indeterminação, que é a indeterminação do tipo 0 sobre 0. A gente viu que a forma mais tranquila de fazer, de sair dessa indeterminação, é fatorando. Né? Se a gente tiver a razão de dois polinômios, a gente vai fazer a fatoração ou utilizar alguns outros tipos, como um método de divisão pelo Briot de Ruffini, que é você dividir por polinômios, normal, como a gente também fez. Tá? Então, você pode fatorar, racionalizar ou aplicar a divisão direta através do Briot de Ruffini. A gente costumeiramente faz o quê? Aplica a primeira fatoração. Se a gente não conseguir fatorar, não der certo, a gente tenta a racionalização ou então a divisão através do Briot de Ruffini. Nesse caso aqui, a gente já viu como a gente resolve esse tipo de indeterminação. Aqui é uma indeterminação, mas por que é uma indeterminação? Porque se eu substituir o 3 aqui, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9 dá 0. Se eu substituir o 3 aqui, vai dar 3 menos 3 dá 0. Então, você fica sem saber qual é o limite, porque isso aqui vai ficar do tipo 0 sobre 0. Então, 0 sobre 0 a gente já sabe que é uma coisa que a gente não consegue. A gente não consegue dividir nada para ninguém, certo? A gente até consegue dividir 0 para uma quantidade de pessoas, dá 0 para cada um, certo? Mas a gente não consegue dividir nada para ninguém, assim como a gente não consegue dividir uma coisa para ninguém. Não tem resultado lógico matemático. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer foi fatorar isso aqui. Como é que fatora isso aqui, gente? Achando as raízes. Raiz de x ao quadrado menos 9 é mais 3 e menos 3. Então, se é mais 3 e menos 3, você pega e bota aqui x mais 3, x menos 3. Fatorou. Aí você vai ver que vai aparecer x menos 3 embaixo. O que é o que a gente busca? A gente busca fazer aparecer em cima algum termo igual ao de baixo, para a gente poder cortar e assim quebrar a indeterminação. Quando a gente faz aparecer um termo aqui igual ao de baixo, certinho igual de baixo, é aí que você consegue quebrar a indeterminação. Cortou, porque são iguais, vai ficar limite de x mais 3 quando x tende a 3. Então, limite de x mais 3 quando x tende a 3 é 6. Aí você substituir. Você quebra a indeterminação, sai do tipo do 0 sobre 0 para um tipo de x mais 3, onde você só simplesmente substitui. Outra forma de se resolver era dividindo mesmo aqui, x ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3, você encontrar o mesmo x mais 3, certo? Você encontrar da mesma forma o x mais 3
porque você estaria dividindo um polinômio pelo outro. Aí, quem quiser relembrar o Briot e Ruffin que vocês aprendem lá na 8ª série, só é pesquisar na internet. Divisão de polinômios. Só você botar assim, divisão de polinômios pelo método prático de Briot e Ruffin. É uma coisa massa, inclusive. Eu adoro dividir polinômios, é interessante. Então, vamos seguir. Parece que todo mundo está entendendo. Ótimo. Então, a gente tem algumas expressões indeterminadas além do 0 sobre 0, né? Então, expressões do tipo infinito menos infinito, ou infinito mais infinito, 0 vezes infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, também é uma indeterminação, e uma indeterminação dos tipos mais difíceis de quebrar, 0 elevado a 0, e infinito elevado a 0. Tá? Vocês podem ver alguns desses exemplos e alguns tipos de atividades aplicadas nesse sítio aqui, tá? Nesse site. Eu falo sítio, muita gente pensa, você fala sítio, está falando errado. Não, porque sítio é um local onde você está indexando temporariamente algum tipo de conteúdo, tá? E site é quando você tem realmente um site que é provedor, que é utilizado, que é hospedagem que você pagou ali, tá? Que é seu. Então, esse site aí, o sítio, tanto faz, chinelo de pneu, xpg.uol.com.br. Perceba que é um site da UOL, então, geralmente a gente considera isso um sítio, um sistema de informação, não um site. Tá bom? O site seria o próprio UOL e, se você entrar lá, vai ter vários sítios que são locais onde as pessoas alugam para colocar um tipo de conteúdo. Tá bom? Então, vocês podem ver isso daí nesse sítio. Aí a gente tem um importante limite exponencial fundamental que é relacionado a um algoritmo neperiano, que é o E, que é um valor que a gente conhece. Não é muito difícil, por que a gente aborda isso daí? Porque volta e meia a gente tem situações onde isso daí aparece. Esse tipo de expressão aqui, ela aparece, tá vendo? Então é você olhar a cara dela e ver que ela sempre vai dar E. Então você olha a cara dela, porque de vez em quando você vai organizar, você está ali fazendo um processo de quebra de indeterminação, você organiza, aí volta e meia aparece isso aqui. Aí apareceu isso aqui, ó, esse tipo de situação, você já sabe, isso aqui é E. É uma letra que é utilizado para exprimir um número que tem dízima periódica. É igual π. Π não é não é um número irracional, que tem algoritmos até o infinito, né? 3,14, 15, 6, 17, 18, 20, não sei o que, tem uma porrada de número, não, infinitos números depois da vírgula. Não é isso? Que é a razão. Π é simplesmente a razão do comprimento da circunferência, né, pelo raio. Então, se você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo raio, você vai ter um valor que é constante, que é π. Então, qualquer tipo de circunferência que você pegue, perfeita, né, uma circunferência perfeita, e pegue o comprimento dela e divida pelo raio, você sempre vai encontrar o valor de 3,14, 16, 17, 15, 18, porrada de número aí. Sempre vai ser esse valor. Por isso que é utilizado em cálculos trigonométricos, como a gente viu lá na seção 1.4, se eu não me engano, ou 1.5. Acho que foi 1.5. Então é olhar para a cara disso aqui, gente, e tentar lembrar disso aqui que eu estou falando, certo? E aqui a prova de que isso daqui tende a E está aqui embaixo. É você substituindo valores. Ó. Você pega, né, x tendendo a infinito, você vai substituindo valores que vão se aproximando de infinito. Começa de 100, dá 2,7048. Vai para 1000, vai dar 2,7169. Vai para 100 mil, já dá 2,7182. Está próximo do valor do algoritmo neperiano, tá vendo? Então, quanto mais a gente vai se aproximando de infinito, né, com x vai se aproximando de infinito pelos valores positivos, a gente vai se aproximando dessa dízima aqui, periódica, que é um número irracional do algoritmo neperiano, que é o E. Então, essa aqui é a prova de que isso daqui tende a E. Belezinha? Vamos ver uma aplicação disso. Olha uma aplicação disso, olha. Isso aqui não é a mesma coisa disso aqui que a gente acabou de ver, correto? Mas é isso que eu estou preparando vocês. Nas atividades, vão vir situações que, se você tiver a perícia, tiver os estudos, pegar os exemplos que eu estou dando, você vai conseguir converter disso daqui para algo próximo ou igual a isso aqui, para você dizer que é. É o que vai acontecer aqui. Ó. Vamos
entender com calma. Você tem aqui limite de 1 mais 1 sobre x mais 3 elevado a x com x tendendo a infinito. Aí você, poxa, é totalmente diferente daquilo que a gente estava acabando de resolver. A gente já resolveu um bem fácil, que é esse tipo aqui, ó. Que é só dividir todo mundo pelo termo de maior expoente e depois aplicar o limite normal, aplicando a lei 5, que é constante sobre x, quando x tende a infinito, é zero. Então, 0, 0, 0, beleza. Aqui ficou fácil de resolver, mas esse caso aqui eu não sei nem para onde vai. Aí que vale você lembrar isso aqui, ó. Você vai ajeitar isso daqui para que apareça isso aqui, certo? Porque é o que está bem próximo. Você tem aqui 1 mais 1 sobre x mais 3 sobre x. Se isso daqui não tivesse esse 3, galera, o que aconteceria? Eu já teria chegado. Se esse aqui não tivesse 3, o resultado disso daqui eu colocaria logo Mas aqui tem um 3. Qual será o valor? Aí eu vou ter que ajustar para a gente ver. A primeira forma de fazer isso, qual é a técnica que é indicada para a gente fazer? A técnica indicada para a gente fazer é substituição de variáveis. Como assim substituição de variáveis? Dizer que x mais 3 é algum valor e substituir a variável x. Como está aqui, a gente vai considerar que esse x mais 3, ele é t, certo? Vai dizer que ele é t. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui, em vez de ser x mais 3, ser 1 sobre uma variável só. Esse 3 aqui está me atrapalhando. Não está a cara da minha... Aí vai ficar assim, x mais 3 igual a t, com x tendendo a infinito. Se x tende a infinito, t também tende a infinito. Só você substituir aqui, ó. Se x for infinito, o infinito mais qualquer valor é infinito, certo? Infinito mais qualquer valor é infinito. Infinito mais 1 é infinito. Infinito mais 2 é infinito. Infinito mais 3 é infinito. Então, se x é infinito, substitui infinito aqui. Infinito mais 3, t também vai ser infinito. Ok? Beleza. Então, eu já sei que x é infinito e t é infinito. Então, eu vou substituir. Então, eu já disse que x mais 3 é t. Então, no lugar de x mais 3, eu boto t. Então, e no lugar, obviamente, de x aqui, eu vou botar t também, né? E aqui em cima, no lugar de x, se x mais 3 é igual a t, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a, passa esse 3 para cá, negativo, né? Vai ficar x é igual a t menos 3. Pronto, então no lugar de x, em vez de eu colocar x, eu vou colocar t menos 3, porque eu fiz essa passagem aqui, ó, 3 para cá ficou negativo. Aí eu reformulo a cara do meu limite. A cara do meu limite agora é limite de 1 mais 1 sobre t, t elevado a menos 3, quando t tende a infinito. Cheguei aqui nessa situação, mas ainda tem um problema. Qual é o problema? Isso aqui é t menos 3 e não t, certo? Porque eu preciso que fique essa cara aqui, ó, com só uma variável aqui e uma variável aqui. E agora, professor? E agora que a gente vai ter que fazer mais um tipo de artifício aí, utilizando as propriedades de limite. Se aqui é t menos 3, pela propriedade exponencial, isso aqui é um exponencial, né? Onde aqui é a base e aqui é o expoente. Aqui é uma base, aqui é o expoente. Quando eu tenho um expoente elevado a t menos 3, por exemplo, a elevado a x menos 3 não seria a elevado a x dividido por causa do negativo a elevado a 3? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar isso daqui, ó, e quebrar isso daqui, voltar para uma situação onde isso aí é uma divisão. Porque eu tenho um expoente que está subtraindo. Quando eu tenho um expoente que está subtraindo, eu tenho aqui implicitamente uma razão. Se tivesse multiplicando, ou desculpa, se tivesse somando, eu estaria implicitamente uma multiplicação. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, certo? Dividido por limite de 1 mais 1 sobre t elevado a 3 com t elevado a infinito. Então, isso aqui dividido por isso aqui é a mesma coisa disso daqui com t menos 3. Porque eu tenho a mesma base, tá vendo? A base é 1 mais 1 sobre t, a base é 1 mais 1 sobre t. As bases são iguais. Quando as bases são iguais na divisão, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, se eu fosse sair daqui para cá, não ia fazer isso aqui, ó. As bases são iguais. Eu vou conservar a base, conservei a base, e subtrair os expoentes. T menos 3, T menos 3. Então, da mesma forma que eu posso vir daqui para cá, eu posso vir daqui para cá, para satisfazer uma necessidade minha de solução de questão. Então, eu precisava fazer isso. Por que você fez isso, professor? Você aplicou esse artifício todo aí, porque eu precisava que isso daqui aparecesse. O tempo todo eu estou caminhando para que isso aqui apareça. Porque isso aqui aparecendo, 1 mais 1 sobre t elevado a t com t infinito, é exatamente isso daqui.
1 mais 1 sobre x elevado a x com x tendendo a infinito. Só está mudando o quê? A variável, mas é isso aí. Podia ser qualquer tipo de variável, A, B. Então, eu já sei que pelo meu estudo, que o professor acabou de mostrar que limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t com t tendendo ao infinito, isso daqui é que valor? É. Isso aqui é. Agora, aqui que eu vou ter que aplicar a noção de limite no infinito. Por quê? Se eu tenho 1 sobre t quando t está infinito, a gente aplica aquela regra que a gente acabou de aprender. Qualquer constante sobre uma variável, isso aqui é zero. A gente acabou de aprender isso aqui. Qualquer constante sobre uma variável, isso aqui é zero. Então, a gente vira normal. Então, isso aqui vai ser zero, tá? Aí vai ficar 1 elevado ao cubo. Quanto é 1 elevado ao cubo? O próprio 1. Então, isso aqui tudo, o resultado é 1. Ou seja, vai ficar E dividido por 1. Quanto é dividido por 1? O próprio E. Então, a gente vai ficar de limite de E tendendo a infinito, vai ficar o próprio E. Certo? Então, galera, você chega à seguinte conclusão. Não importa o valor que tiver aqui somando, certo? Pode ser 3, 4, 5, 6, x, mas qualquer valor aqui, o resultado vai ser sempre E. Certo? Não importa o valor que vem aqui. Isso porque eu sei que sempre vai ficar uma situação daqui elevada a algum valor, 4, 3, isso aqui vai ser 1. Aí a gente tem que ter cuidado quando isso daqui mudar. Quando isso daqui muda, aí sim vai ser complicado, porque você não vai conseguir achar esse tipo de situação aqui, ó. 1 mais 1 sobre t elevado a t menos 3. Certo? Aí pode até não ter solução explícita. Pode ter solução só implícita. Oi? Quando isso daqui mudar aqui, Como é que é? Pode repetir, por favor? quando isso daqui mudar aqui, Pô, cara, eu não entendi nada, velho. Fala um pouquinho mais alto. eu não sei o que está mudando. Você não sabe o quê? O que é que está mudando? Porque congelou a imagem. Mas você tá em que imagem? Eu tô na mesma imagem normal ainda, no 13, no slide 13. Aí você passou um mouse em cima e não deu para ver. Você passou um mouse em cima de quê? Não, eu tô mostrando para vocês que você parou em que parte, seu entendimento. Em que exemplo aí vai ser diferente do valor de E? Isso. Porque você Quanto disse que na parte de denominador, se qualquer número que somar não muda, mas em que parte aí que se mudar um número vai mudar o valor? Isso. Se você mudar esse número daqui, tá vendo? Enxergou? Agora eu vi. Se aqui... Beleza. Se aqui não for 1, se aqui for 2, aí você vai ter que... Ou possa ser que não exista nem solução para isso daí de forma explícita, que é esse tipo que a gente está fazendo aqui. Possa ser que a solução seja só implícita. O que é uma solução implícita? Simulação através de computador, fazer um método numérico, onde você vai criar iterações, vai ficar jogando valores, até achar uma resposta, tá? Que a gente chama isso de solução implícita. Tem a solução, mas você não consegue desenvolver através de cálculos matemáticos humanamente possíveis. Você até conseguiria fazer através da mão, né, cálculos matemáticos, mas se você demorasse aí 10 dias fazendo, isso aí é a solução implícita. Vocês aprendem isso em cálculo numérico. Então, basta vocês se ligarem nesse tipo de situação, onde vai aparecer limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, ou 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x ou t tende a infinito. Não importa essa variável, certo? Importa só a cara dela. Falo muito esse negócio da cara, aqui, ó. A cara disso aqui, ó. Se ligou nessa cara aqui, o valor é, certo? Então, nesse tipo de questões, eu tenho que fazer aparecer esse tipo de situação para eu poder criar uma resposta baseada no que foi aprendido. Tudo bem? Alguma dúvida mais? Pronto. Agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem essa daí. 5 minutos. Qual o limite de x ao quadrado menos x quando x tende ao infinito? Primeiro vocês vão verificar se existe se existe indeterminação, né? Olha a determinação aqui, ó. Infinito menos infinito, 0 vezes infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 0 dividido por 0. Então, nessa questão aqui, vocês conseguem visualizar
se tem uma indeterminação e de que tipo é essa indeterminação? Quero que vocês me digam aí qual vai ser o valor. Quero ver quem vai acertar aí. Vejam todas as técnicas que eu ensinei para vocês hoje aí. Pode falar, professor? Pode. Eu acho que é 1. Muito bem. Acertou. Como é que você fez? Eu fiz dividir primeiramente por x ao quadrado, né? X ao Isso. quadrado por x ao quadrado vai dar 1 menos x dividido por x ao quadrado vai dar menos 1 sobre x. Aí Uhum. fica 1 menos 1 sobre x. 1 sobre x é igual a 0. Aí 1 menos 0 é 1. Perfeito. Certinho, fez na cabeça ainda. Alguém entendeu o que o colega falou aí? Coisa simples. Não tem muita neura, né? Você pegou aqui e dividiu todo mundo por x ao quadrado, né? Você pegou o limite e fez x ao quadrado menos x, né? Um x tende... Agora aqui tá... Tem coisa que a gente não dá para fazer aqui, não tem jeito. Quando o x tende a infinito, isso aqui vai dividir todo mundo por x ao quadrado. Você vai ter, no final, uma situação assim. Limite x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos limite, vou botar entre parênteses, né? De x dividido por x ao quadrado. Isso aqui a gente já sabe. Isso aqui vai dar 1. O limite de 1 é o próprio 1. Então vai dar 1 menos. Isso aqui vai dar 0. Vai ficar 1 sobre x, vai dar 0. Aí, como eu falei para vocês, quando vocês visualizarem também esse tipo de situação, x sobre um valor de x elevado a um expoente maior também vai ser 0. Então, além de ser 1 sobre x ou qualquer valor sobre x igual a 0, se eu tiver aqui no numerador um valor de expoente menor do que no denominador, também vai ser 0. Isso é, obviamente, pela pura matemática, né, gente? E aí vocês podem também pegar aqui
e dizer que isso daí vai ser 0. Opa. Caixinha. Isso aqui é 0. Então, obviamente, fica menos 0, que vai dar 1. Então, tá aí a resposta dessa questão. Limite de x ao quadrado menos x, quando x tende a 0, você vai dividir por 2, x ao quadrado menos x. Opa, deixa eu só colocar assim, tá? Para ficar melhor a visualização. Pronto, tá vendo? Vai ficar limite x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos x dividido por x ao quadrado. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Professor, eu posso fazer isso aqui também, ó. Ctrl C, opa, Ctrl Z. Ctrl V. Dizer que isso aqui vai ser 1? Pode, não problema nenhum. Você economiza aí. Se eu era resolvendo limites, porque eu sabia que tinha alguns limites que eram cavernosos, gente. De uma folha, você resolver em uma folha, que tinha muita coisa que você tinha que ir, voltar, ir, voltar. Eu fazia as coisas muito rápido, assim, ó. 1, 0, aí botava 1 menos 0, 1. Às vezes daqui mesmo já colocava que o valor era 1. Entendeu? O importante é a montagem, você entender o que você está fazendo. Alguém teve dúvida ou tá tranquilo? Pode seguir. Agora eu vou dizer para vocês o que vai ser a nossa parcial, que você já tem que me entregar na próxima aula, tá bom? Que a gente vai fechar aí o assunto do primeiro bimestre hoje, a gente está fechando. A gente vai começar o segundo bimestre, teoricamente, na próxima semana, só com derivadas. Aí, se é só derivadas, a gente só vai ver derivadas. Vamos aprender derivadas legal, tá bom? Porque derivadas é assim, você aprende o princípio, o conceito, certo? E depois você vai apenas para regras de derivação. Aí tem regras pra caramba de derivação. Regra do produto, regra do quociente, regra do exponencial, regra do logaritmo. Aí essas regrinhas que eu quero que vocês aprendam para depois a gente ver técnicas avançadas. Aí quando a gente for para técnicas avançadas, que é a penúltima e última aula, aí vocês já vão estar espertíssimos, vão aprender a derivar através de limites, o que é ótimo, que vocês já aprenderam limites, aí vocês podem também derivar através de limites. Lembrando que é isso que eu quero dizer para vocês. Na prova vai cair derivada, na prova oficial vai cair derivada, mas eu posso cobrar a derivada você utilizando limites. Não vai cair limites propriamente dito, como a gente está fazendo aqui. Resolva tal limite de tal coisa, porque resolver limites em si não tem muita aplicabilidade para mim, né, pelo que eu vejo assim nas outras disciplinas. Já a derivada tem, certo? A derivada tem bastante aplicação em física, em vários outros tipos de disciplinas. Então, por isso que eu vou cobrar, anotem aí, vou jogar no grupo, avaliação parcial de cálculo, que vocês têm que me entregar até a semana que vem, terça-feira que vem, é a seção 2.1 e 2.2 do livro Faça Valer a Pena, tá bom? São 14 questões. Tem aqui eu duas já, ó. Coloquei aqui e aqui, certo? Então, faça valer a pena, certo? Seção 2.1, 2.2, limites, certo? 2.1 e 2.2 só, 2.1 e 2.2 são 14 questões, vocês fazem e me mandam por e-mail. Tudo bem? Todo mundo entendeu? É a avaliação parcial, já o dos 1000 pontos de vocês, avaliação parcial 2. Que aí a gente tira isso da frente, né? Vocês têm que me entregar até o final da aula de quinta-feira que vem, certo? Daí a gente já vai entrar em limites, ou em derivadas. Aqui, gente, como é que a gente resolveria isso aqui? Log de x, isso aqui ficou meio errado, né? Isso aqui, quando vocês forem fazer, gente, é log de x na base 10, tá? Quando x tende a 10.000, log de x na base 10. Não sei nem por que isso aqui está aqui. Eu acho que essa questão aqui não era para estar em limites no infinito. Mas isso aqui é fácil. Quanto é o resultado disso aqui, gente, na cabeça? Alguém sabe? Alguém sabe de cabeça o resultado disso aqui, gente? É só resolver o logaritmo. Isso aqui é na base 10.
Aí você vai pegar e botar esse 1000 aqui, vai ficar 10 elevado a x, 1000 é 10 elevado a 3, vai ficar 10 elevado a 3 igual a 10 elevado a x. X igual a 3. A resposta é A. Certo? Isso aqui eu não sei porque que tá aqui em limites, eu posso ter me enganado, viu, gente? Professor, Oi, você pode repetir a resolução que o senhor fez dessa questão? dessa daqui dá 1? Repetir um pouquinho mais devagar. Beleza, posso sim. Aqui, ó. Isso aqui não é um logaritmo? Só atente-se ao detalhe de que esse 10 aqui não é 10x, né? Log de 10x, certo? É log de x na base 10, porque não ficou aqui, a grafia não ficou incorreta. Se ficar log de x na base 10, você substituindo o x aqui não vai ficar log de 1000 na base de 10? Log de 1000 na base 10, você vai pegar 10 elevado a x igual a 1000. 10 elevado a x igual a 1000. Quanto é 1000? 10 elevado à terceira. Aí vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado à terceira. Corta 10 com 10 na equação exponencial, vai ficar x igual a 3. Que é x igual ao expoente que está do outro lado. Entendi. Entendeu? É simplesmente resolver o logaritmo. Eu não sei porque que isso aqui está aqui. Não sei se o pessoal se confundiu. Eu posso ter me confundido também. Agora, e aqui? Qual é o resultado? Queria que vocês me dessem o resultado de cabeça desse daqui. Dá para fazer de cabeça? Dá 2? 2 sobre 2? 4. 2 sobre 4. Isso aí. 2 sobre 4. Muito bem. Mais 2. Ai, é meio. É meio. Seria, Entendeu? eu inverti 4 sobre 2, que seria 2, na verdade. Isso, inverteu. Mas não dá para resolver de cabeça, porque a gente já eu gosto de vocês porque vocês têm a cabeça fresca, vocês pegam e gravam mesmo. Tipo, coisas bestas. É como eu já falei para meus alunos, gente, coisa besta, pequena, grava. Porque aí você fica com espaço no seu HD para processar conteúdos mais complexos. Entender e raciocinar sobre conteúdos mais complexos. Agora, isso aqui você já aprendeu. O que vai dar? 1 sobre... você vai dividir todo mundo por x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado, 7 sobre x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Aí vai ficar x ao quadrado, x ao quadrado. Vai cortar, vai ficar 1, vai ficar 2 sobre 4, 1 sobre 2. Isso aqui tudo vai ser 0. 0, 0, 0, 0. Isso aqui vai ficar 1 e 1. 2 vezes 1 dá 2, 4 vezes 1 dá 4, vai ficar 2 sobre 4, que é meio. Não precisou nem fazer cálculo. Marca aqui. Professor, é fácil valer a pena do 2.1 e 2.2. Isso. Que é a nossa... E a parcial de física vai ficar como? A parcial de física, não é isso? A parcial de física, eu vou mandar ainda para vocês, tá? É uma listinha rápida, eu vou mandar daqui a pouco. E vocês vão me entregar no mesmo tempo, em uma semana. Tá bom? Vai ser algumas questõezinhas para vocês resolverem. Não vai ser do faça valer a pena, não. Eu mando para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Boa. Então, galera, é isso aí. Aproveitem esse tempinho aí. Já façam já o faça valer a pena da 2.1.2 para adiantar. E aí, na próxima aula, a gente já vai cair para dentro de derivadas, tá bom? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Final de semana eu mando essa gravação para todo mundo.